Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste trimestre, no qual temos estudado várias lições bíblicas na área de eclesiologia, que é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Temos sido ricamente abençoados com lições bíblicas maravilhosas, estudando a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo, o corpo de Cristo, a igreja. Temos aprendido bastante ao longo deste trimestre e hoje nós vamos, na lição de número 13, estudar o poder de Deus na missão da igreja. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Hoje, na lição de número 13, que é a última lição deste trimestre, a lição tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo, ou texto de ouro da nossa lição de hoje, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nós, como pentecostais, sabemos muito bem na prática o quanto é importante a unção e capacitação do Espírito Santo na vida do crente e da igreja para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. E temos 3 objetivos. O primeiro é refletir acerca da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito à sua igreja. E terceiro, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, nesta lição de hoje, o foco vai ser no revestimento de poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus com mais eficiência, para cumprirmos a missão que Deus nos outorgou. Então, vamos mostrar através desta lição que a igreja não pode prescindir do revestimento de poder pentecostal para obter êxito na sua missão aqui na terra. O tópico 1 da nossa lição fala sobre a doutrina do Espírito Santo segundo Lucas. É importante, antes de iniciarmos o comentário desse tópico 1 da lição, entendermos que 3 escritores do Novo Testamento falaram e enfatizaram bastante a respeito da obra do Espírito Santo, e eles falaram sobre perspectivas diferentes. Nós temos no Evangelho de João uma pneumatologia joanina que enfatiza bastante a ação soteriológica do Espírito, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, falando também sobre a ação consoladora, confortadora do Espírito Santo como um consolador, agindo na vida do crente, consolando, confortando, direcionando, estando ao nosso lado. No final do Evangelho de João, depois já que Jesus ressuscita, João mostra que Jesus chegou em um determinado lugar onde os discípulos estavam. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Então, João ele fala bastante sobre a ação soteriológica e ajudadora do Espírito e fala pouco sobre essa revestimento do Espírito Santo para fazer a missão. Então, foi somente lá no final do Evangelho de João que ele falou sobre isso. O apóstolo Paulo, em sua pneumatologia paulina, ele fala da ação soteriológica, santificadora do Espírito, e fala também sobre os dons e carismas do Espírito Santo, mas Paulo enfatiza bastante a ação santificadora do Espírito Santo. Em todas as suas epístolas, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando Paulo fala sobre a expressão cheio do Espírito Santo, ele está se referindo à ação santificadora do Espírito. Efésios 5,18 diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, para Paulo, essa expressão deixem-se encher do Espírito, está se referindo à ação santificadora do Espírito Santo na vida do crente. No entanto, essa expressão encher do Espírito, cheio do Espírito, é uma expressão tipicamente lucana, que Lucas fala tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos. E o evangelista Lucas, na sua pneumatologia, vamos dizer assim, lucana, ele enfatiza bastante a respeito do revestimento de poder do alto, da ação capacitadora do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. Após a ressurreição de Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas escreveu: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Lucas enfatizou esse lado aí de Jesus, essa orientação de Jesus, porque em Lucas 24, 47, Jesus mandou que os seus discípulos fossem em todas as nações, pregando o evangelho de arrependimento, de pecados, etc. Mas no versículo 49, Jesus disse: mas antes de saírem para fazer a obra missionária, vocês primeiro fiquem na cidade de Jerusalém, não saiam de lá até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas também registrou uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, que foi justamente Atos capítulo 1, versículo 8, que é o texto áureo da nossa lição. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tópico 1.2, o enchimento do Espírito como experiência necessária. O próprio Jesus, ele necessitava desse revestimento do poder do Espírito Santo. Jesus já foi revestido do poder do Espírito logo em seguida ao seu batismo em águas. A Bíblia diz que quando Jesus subiu da água, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E ali Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo, de sorte que logo no capítulo seguinte, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus cita uma profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Observe que o ministério de Jesus seria realizado, de acordo com a profecia de Isaías, no poder e na unção do Espírito Santo. Então Jesus, ele chega lá na sinagoga em Nazaré, logo no início do seu ministério, logo após o seu batismo lá no Rio Jordão, e ele lê esse versículo lá de Isaías e ele reafirma isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para isso. Então Jesus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Lucas 5,17
diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava com Jesus para curar. Quando acusaram Jesus de expulsar os demônios por Beelzebu, Jesus se defendeu e disse em Mateus 12, 28, se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, o próprio Jesus disse que expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Apóstolo Pedro, em Atos 10 e 38, ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus realizou todos aqueles milagres, realizou todo o seu ministério no poder e na unção do Espírito Santo. E assim como Jesus, a igreja também deve iniciar o seu trabalho missionário quando revestida do poder do Espírito Santo. Assim como Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo para fazer a missão, a igreja também precisa ser revestida do poder do Espírito para fazer missão. João escreveu as palavras de Jesus quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E no dia de Pentecostes, Deus cumpriu essa promessa. Então, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade da igreja e não como uma opção. A igreja tem a obrigação de fazer a obra de Deus e Jesus dá à igreja o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder do alto, os dons espirituais e ministeriais para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Rapidinho a gente volta, não saia daí, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa este que vai ao ar semanalmente, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Libertadora FM 96.3. E aqui eu quero mandar a paz do Senhor para todos os professores, superintendentes e secretários da Escola Bíblica Dominical e aproveitar também para convidar a todos vocês para se inscreverem e participarem da 4ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar, que será realizada no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, no dia 7 de abril. Nós estávamos falando no final do bloco anterior que assim como Jesus dependeu do poder e da unção do Espírito Santo para cumprir a sua missão, a igreja também depende, tem essa necessidade de ser cheia do Espírito para continuar a sua missão. Tópico 1.3, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. O livro de Atos dos Apóstolos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. A experiência pentecostal e a manifestação dos dons espirituais é uma experiência, são manifestações que podem ser vistas e ouvidas. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Todos todos que eram batizados no Espírito Santo sabiam que estavam sendo batizados no Espírito Santo, até mesmo porque a glossolalia, o falar noutras línguas, é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, dentre muitos sinais, o falar em línguas desconhecidas era o sinal que mais se evidenciava. E, segundo o pentecostalismo clássico, do qual nós, assembleanos de Deus, fazemos parte, a doutrina pentecostal clássica, ela é baseada pelo menos em 2 distintivos fundamentais. Primeiro é que o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que regeneração, não é a mesma coisa que santificação, mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, distinta do novo nascimento, que é um revestimento de poder do alto para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência.
e que essa experiência do batismo no Espírito Santo, ela é atual, disponível para todo crente e ela é evidenciada fisicamente por meio das línguas estranhas ou línguas desconhecidas ou glossolalia. Então, desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos pelo menos 5 ocasiões em que pessoas foram batizadas no Espírito Santo, onde houve ali o derramamento do Espírito Santo, e nessas 5 ocasiões, em 3 delas, a Bíblia registra claramente que a glossolalia foi a evidência física do batismo no Espírito Santo. Eles só tiveram convicção que aquelas pessoas estavam recebendo o batismo no Espírito Santo porque ouviram elas falando em línguas estranhas. Então, por isso que nós, pentecostais clássicos, defendemos a doutrina da evidência inicial. O uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. As línguas são desconhecidas para quem fala, sempre são assim. Atos 2 e 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas ou começaram a falar línguas desconhecidas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essas línguas são desconhecidas para quem fala, mas não necessariamente desconhecidas para quem ouve. O importante é que elas são desconhecidas para quem fala. O tópico 2 da nossa lição fala do Espírito Santo capacitando as testemunhas. No início da obra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 31 e 33, nós vemos que os apóstolos e demais discípulos estavam sendo ameaçados e proibidos de pregar o Evangelho. Mas eles se reuniram em oração e diz o texto de Atos 4:31 que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E no versículo 33, Atos 4:33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Então, muita graça de Deus na vida dos apóstolos, muita ousadia, muito poder na pregação do Evangelho na vida dos apóstolos. Isso é a capacitação do Espírito Santo, a ação carismática do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja. Não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Isso é muito importante. Não são só os missionários, não são só os pastores, não são só os obreiros que devem ser cheios do Espírito, mas toda a igreja. Pedro disse que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, todo crente é chamado por Deus. Então, todo crente pode receber o batismo no Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Isso é um grande diferencial nas igrejas pentecostais, porque nas igrejas pentecostais não são só os obreiros, não são só os oficiais da igreja que fazem a obra de Deus. Os leigos também fazem. As irmãs que são leigas, os irmãos que são leigos, todos eles fazem a obra de Deus. Cada um faz uma coisa, porque os dons espirituais e ministeriais Deus distribuiu para toda a igreja. Evidentemente que tem dons ministeriais de liderança que Deus não distribuiu para todo mundo, como aqueles lá de Efésios 4:11, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. São dons ministeriais de liderança que são para poucas pessoas, mas outros dons ministeriais e os 9 dons espirituais são para toda
a igreja. Então, o que se observa no relato de Lucas é que o revestimento de poder do Espírito Santo veio sobre toda a carne, conforme Joel tinha profetizado e conforme também podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro explica para aquele povo o que é que estava acontecendo. Então, o poder do Espírito Santo não é só para os líderes da igreja, ele é também para os liderados, ele é para toda a igreja. Então, conforme diz o tópico 2.2, pessoas simples eram capacitadas e são capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, que foi o apóstolo Paulo. Então, Ananias, um crente comum, vamos dizer assim, desconhecido lá de Damasco, na Síria, Deus apareceu a ele, Jesus apareceu a ele e disse que era para ele ir orar por Paulo, para que Paulo tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Nós vemos também os diáconos Estevão e Felipe, cheios do Espírito Santo, pregando, evangelizando, ensinando, ganhando almas, fazendo milagres. Então, eles não ficaram só na diaconia. Estevão e Felipe também se destacaram na pregação do Evangelho, no ensino da Palavra de Deus. Felipe foi um evangelista típico, ganhou muitas almas em Samaria, enquanto os apóstolos ficaram em Jerusalém, não saíram para cumprir o que Jesus determinou em Atos 1:8. Enquanto isso, Deus levanta o diácono Felipe para poder ir até Samaria e pregar o Evangelho, pregar a Cristo, e Jesus salvou muitos samaritanos por meio da pregação do diácono Filipe, que depois a Bíblia chama ele de evangelista, chama ele de evangelista. Então, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então, tanto os obreiros que são líderes, como aqueles que são liderados, todos podem ser cheios do Espírito Santo e serem usados por Deus para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus queridos irmãos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre do ano de 2024, quando estudamos lições maravilhosas a respeito da doutrina da igreja. E hoje, na última lição do trimestre, no último domingo do mês de março, nós estamos estudando a lição que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Temos aprendido até aqui que a igreja necessita do revestimento de poder do alto. O batismo no Espírito Santo e os dons espirituais são capacitações divinas que Deus dá à igreja para que ela faça a obra de Deus com mais eficiência. E Deus distribui dons ministeriais e dons espirituais para toda a igreja, com exceção dos dons ministeriais de liderança de Efésios 4:11, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como também os dons de governar e de liderar. Todos os demais dons são para qualquer crente da igreja. Então, a unção e a capacitação do Espírito Santo é derramada sobre toda a carne, porque Deus quer capacitar a sua igreja para fazer a obra de Deus com mais eficiência. A igreja do Senhor no Novo Testamento é retratada como uma comunidade de profetas, como uma comunidade de pessoas cheias do Espírito, que falam inspirados pelo Espírito Santo. É o que nós podemos chamar de
ministério profético de todos os crentes, né? O ministério profético de todos os crentes. Existe o sacerdócio universal de todos os crentes e existe também o ministério profético de todos os crentes. Lá em Atos 2:17, Pedro ele cita a profecia de Joel que dizia: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então ele está falando aqui, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E esse profetizarão aqui está se referindo à fala inspirada, a falar inspirado pelo Espírito Santo, a falar impulsionado pelo Espírito Santo. Inclusive, a própria glossolalia é um tipo de profecia. A própria glossolalia é um tipo de profecia. Lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o povo perguntou lá aos apóstolos: o que é que significam essas línguas estranhas? O que significam essas línguas estranhas? Aí Pedro, quando foi explicar, disse: olha, essas línguas estranhas que vocês estão ouvindo foi profetizado por Joel. E aí Pedro cita a profecia de Joel e fala lá sobre e profetizarão. Inclusive Pedro fala 2 vezes a expressão e profetizarão para chamar a atenção, dizendo que a glossolalia é um tipo de profecia. Então, profecia no sentido amplo do termo, que é falar inspirado pelo Espírito Santo, falar sob a unção do Espírito Santo. Tópico 3 da nossa lição: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O Espírito Santo é o substituto de Cristo aqui na terra e está com a igreja, capacitando a igreja e orientando a igreja para fazer a obra missionária. Nós vemos claramente isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando a Bíblia diz que lá na igreja que estava em Antioquia, havia vários profetas e mestres que estavam adorando o Senhor e jejuando, e disse o Espírito Santo lá no meio da igreja: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós observamos aí que o Espírito Santo tem chamado esses missionários, Paulo e Barnabé. Inclusive lá em Atos capítulo 20, quando Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, Paulo diz que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então o Espírito Santo, ele chama, o Espírito Santo vocaciona, o Espírito Santo separa para a obra missionária, e o Espírito Santo envia. Atos 13:4 diz que Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o Espírito Santo tanto chamou quanto enviou Saulo e Barnabé para fazer a obra missionária. A igreja missionária, a igreja que cumpre a missão de Cristo, ela é uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é a força geradora de missões, porque o Espírito Santo tanto vocaciona missionários como também envia missionários. E o Espírito Santo, ele não somente trabalha na igreja e na vida do missionário, no chamado, na preparação e no envio, mas também depois que o missionário é enviado pela igreja e pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não abandona o missionário. Na realização da obra missionária no dia a dia, o Espírito Santo continua sendo assistido, ajudado e orientado pelo Espírito Santo. Então, aqui no tópico 3.2, quando fala da estratégia missionária, o comentarista diz: não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então, toda a igreja local, todo o departamento de missões da igreja local deve ser sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo escolhe quem enviar, o Espírito Santo orienta
quando, em que época deve a igreja enviar, o Espírito Santo orienta para onde ir, né? E como enviar. Paulo e Barnabé, por exemplo, poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. É muito interessante esse texto bíblico, eu vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 16, versículos 6 a 9. Atos capítulo 16, versículos 6 a 9 diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar em um lugar, porque a vontade do Espírito Santo era que Paulo pregasse em outro local. E assim, o Espírito Santo, ele dirige, ele orienta, e a sua orientação e decisão é soberana. O missionário e a igreja que envia deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Tanto a família missionária quanto a igreja que envia devem estar sintonizados com o Espírito Santo para fazer a vontade do Espírito. O Espírito é soberano, é onisciente, onipotente, onipresente, ele é Deus e sabe a melhor estratégia, sabe o melhor momento, a melhor época e a forma como fazer a obra missionária. Portanto, meu irmão, minha irmã, não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, é fundamental a unção do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é fundamental na vida da família missionária, da igreja, para que a obra missionária possa ser feita com maior eficácia. Para concluir a nossa lição de hoje, o comentarista diz aqui na conclusão: encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Inclusive, a história tem mostrado as igrejas pentecostais, as igrejas que dão lugar ao Espírito Santo, que buscam o poder e a unção do Espírito Santo, elas fazem a obra de Deus com mais eficácia. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Pense bem, meu irmão, pense bem, minha irmã, que é o Espírito Santo quem chama, quem capacita, quem envia, quem mantém, quem sustenta, quem encoraja, quem anima, quem dá ousadia e poder do alto para a família missionária fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então, meu querido, nós assim encerramos o programa EBD em Síntese de hoje. Estudamos a lição de número 3, o poder de Deus na missão da igreja. E louvado seja Deus por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. Graças a Deus pela conclusão de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Acabamos de estudar 13 lições maravilhosas a respeito da eclesiologia, a doutrina da igreja, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Continue sendo aluno assíduo e pontual da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana estaremos começando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui
a aula presencial, da qual participamos lá na nossa classe da escola dominical, todos os domingos pela manhã, junto com os demais irmãos. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.